E hoje eu vi assim uma coisa muito boa. E também houve assim uma participação, né, dos alunos, dos visitantes. E aquilo foi muito bom. Você não deve perder a escola dominical. Se você quiser crescer, você tem na escola dominical um fator de crescimento. Você vai crescer, você vai aprender. Até porque tem do pastor ao que vai se batizar. E você tem a oportunidade de perguntar aquilo que você quer saber. Você tem também a oportunidade de dizer aquilo que você sabe. Então a gente está aqui numa manhã do Senhor. Não perca a escola dominical. Se você pretende se batizar, ser batizado, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Ponto. Então, é bom você se preparar para o batismo, que às vezes a gente batiza as pessoas, porque as pessoas querem se batizar, talvez estejam entendendo errado o porquê do batismo. O batismo não salva. Você pode se batizar quantas vezes, mas não é pelo batismo que você vai se salvar. O batismo é apenas um testemunho público que você está dando a quem possa interessar, que você concorda com o que está escrito a respeito de Jesus, que é a sua morte e a sua ressurreição e a vida e a sua vida glorificada que continua, né? Quando você se batiza, entra na água, o batismo chamado por imersão, você está dizendo, eu vou morrer com Cristo. Eu vou morrer. Quando você sai dali, você está dizendo, agora eu vou viver a minha nova vida com Cristo. Eu vou ser diferente. Então, o batismo é importante, você vai aprendendo essas coisas. Mas muita gente não discernindo o batismo. A gente batiza muita gente e depois não vê essas pessoas, não vê as pessoas. E eu fico pensando que é porque elas não entenderam o significado do batismo. Queridos, de manhã, eu gostei muito daquela escola, e eu estou aqui com um tema, para passar um pouco tempo aqui com o irmão, e o tema da minha palavra aqui, se o óculos, Ney, mas eu tenho uma lente aqui que resolve. O tema da minha palavra aqui é unção de sabedoria. Unção de sabedoria. Os apóstolos de Jesus eram pescadores profissionais. Jesus chamou pescadores profissionais, como Pedro e os seus companheiros. Eles eram muito bons na tarrafa, eles eram muito bons na rede, eles eram muito bons em tudo que era pescar. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Passaram a andar com Jesus. Jesus, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens, de vida, de almas, não mais de peixe. Pedro, por exemplo, Pedro é muito conhecido e fácil de ser conhecido, porque Pedro negou Jesus na sua morte com Jesus. Foi morto, Pedro negou a Jesus. E ele foi muito fraco e depois se arrependeu, chorou. E depois Jesus lhe deu um conserto.
e o perdão, e Pedro se apegou tanto com Jesus. E não foi só Pedro. Quando Pedro passava, o sol, na minha opinião, devia estar inclinado. Eu acho que a partir de 3 horas, 4 horas, por aí assim, qualquer coisa faz sombra, né? E quando Pedro ia passar o seu caminho lá para fazer alguma coisa já do programa dele, da agenda dele, então a sombra de Pedro passava por uma multidão de enfermos, de doentes, endemoniados. A sombra de Pedro curava os doentes. A unção que Pedro tinha recebido era tão grande que ele entrou no templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo, e tinha ali numa porta chamada Porta Formosa, um mendigo. Como é que a gente chama uma pessoa que não caminha? Ele não caminha, ele era aleijado, ele era todo errado. E ele estava ali para receber alguma esmola, né? E ele estendeu a mão quando Pedro e João iam entrando e adentrando aquele templo. E ele então pediu a esmola. Ele vivia ali. E Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, olha só. Vê se você acerta. Aí não tem como você não acertar na mosca. Eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, não tenho nenhuma moedinha para te dar. Não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. E o que Pedro e João tinham é o que nós precisamos ter. É o que a igreja do Senhor precisa ter. É o que você precisa ter. Porque se você conseguir, você será uma pessoa que tem uma vida realizada nessa passagem por essa vida terrenal. A gente vive 100 anos e o pessoal já fica querendo mandar na gente, dizer como é que a gente faz e dizer coisa, né? 100 anos. E olha que houve uma longevidade de vida onde um homem viveu 969 anos, o Matusalém, e eles vivem 800 anos. Então. E hoje a gente morre cedo. Então, o que Pedro tinha era unção, estou falando de unção, né? Porque Pedro tinha unção do Espírito Santo. E ele disse: o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele aleijado levantou, e não somente andou, ele dançou, ele pulou, ele festejou, ele fez uma festa ali no meio daquela multidão. Tudo porque aqueles homens eram ungidos, eram cheios de unção. E eles faziam o trabalho dessa forma, né? Por isso que eles mexeram com o mundo. Na igreja aqui, nunca tinha nem ouvido falar em carro, internet, bicicleta. Eles eram pobres, paupérrimos. Eles eram pobres. Eles tinham unção. Eles tinham poder. A igreja era cheia. E cada dia a Bíblia diz que chegava gente. Chegavam. Jesus chegou mesmo a dizer para vocês
me seguem, porque onde Jesus estava a multidão. Vocês me seguem por causa dos milagres que vocês recebem. Né? Mas tem muita doença, meus irmãos. Vai num hospital, vai numa clínica, ou não vai em lugar nenhum, e faz um trabalho aí para saber como as pessoas estão. E você vai saber que o mundo está doente, sofrendo. Né? E aí vem uma pessoa que o Espírito usa para curar essa pessoa. E você não somente vem, se você tiver a necessidade, mas você traz pessoas, a família, os amigos, e ainda faz uma propaganda, que a propaganda, dizem, a mais poderosa propaganda que existe é aquela do boca a boca. Eu vivi essa experiência. Eu recebi essa bênção. Aí é claro que o outro vai. Então, querido, unção, bota essa coisa aí na sua cabeça. E o texto, que eu chamo texto áureo, texto básico, texto melhor, está aqui em 1 João 2:20. 1 João 2:20. Se você não achar aí, e não jogar aqui, eu tenho aqui. Pronto. Vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Vocês aceitaram a Jesus por quê? Tanta gente aí que tem Jesus, mas não consegue crescer espiritualmente e se tornar forte espiritualmente e crucificar a carne, a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza do pecado. O desejo é para as coisas do pecado. E aí termina não tendo ou não usufruindo das vitórias que o Senhor lhe deu. Mas olha só, se você aceitou a Jesus, a palavra de Deus é muito clara quando ela fala isso, a palavra de Deus, dela, não se omitirá, nem um jota, nem um tio. Ela se cumpre conforme ela está escrito, com precisão cirúrgica. E diz assim: o céu vai passar, os céus vão passar, a terra vai passar. Essa terra aqui, tão dura assim, ela vai passar, certo? E a Bíblia diz até a forma que ela vai passar, com estrepitosos estrondos. E os elementos que aqui existem se dispararão em fogo. E talvez não estejamos longe disso. É a palavra de Deus que fala, né? Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Diga aleluia. David Yonshu diz que contabilizou 16.000 promessas de Deus que estão aqui para nós, valendo para agora. Se você tomar posse dessas promessas, elas serão não somente sua, mas elas vão se materializar em você. Você vai
viver essas promessas. E aí, em Apocalipse 3:20, você vai ler isso em qualquer tradução que você tiver. A Bíblia é um. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a essa pessoa. E farei companhia a essa pessoa. Então você vê aí que muitos não ouvem. E ouvir aí é dar ouvido, não é só o som, né? Mas se abrir o coração para Jesus, Deus não precisa nada seu, não precisa nada meu, nada. Né? Também Deus não pede nada a ninguém, Deus dá ordem, Deus dá mandamento. Mas esse não pede nada, não precisa de nada, tem sim um pedido que ele faz para você. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, me dê seu coração. Vou colocar aqui vou florar um pouco aqui essa palavra. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Então, guarda o teu coração desses pensamentos, dessas atitudes, dessas ações, Então, o que acontece? Quando uma pessoa abre o seu coração para Jesus, entrega seu coração para Jesus, a Bíblia diz que Jesus entra nesse coração. A verdade tem um nome, e o nome da verdade é Jesus. O que é isso, pastor? Você está... Não, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a verdade. Certo? Muito bem. Então, Jesus diz que entra, o Espírito Santo bate nos corações. Bate de muitas maneiras. Eu não vou me ater nesse quesito aí. Porque tem até uma coisa que é geral aí, que é uma coisa popular, que os crentes gostam de falar. Você não vai pelo amor, mas vai pela dor. Isso. Só vai puxar a tua orelha, né? E você vai. Bom, isso não está na Bíblia. Nunca li, já li a Bíblia toda, mas nunca vi isso na Bíblia. Mas a verdade é que eu já vi muitas pessoas que foram pela dor. Inclusive esse que vos fala. O ex-drogado. Um boêmio. Um homem da noite, um jovem que gostava do pecado. Sofri. Até que um dia eu digo: basta. Fui para um mato. Esse mato que eu fui foi lá naquele cerrado do Goiás, de Brasília. Eu entrei numa chácara de um japonês que não tinha ninguém, era um dia de domingo, e eu estava arrasado. Tudo ruim comigo, tudo mal comigo. E ali eu me ajoelhei, pedi perdão a Deus e clamei o nome do Senhor, uma vez, duas vezes, três vezes. E o Senhor me ouviu. Como eu pensei que não ia mesmo ter jeito para mim,
Eu fiz um pedido a Deus. Eu digo, Deus, eu não quero morrer com esse vício desse cigarro. Eu não conseguia, eu era dependente. Eu morrer e chegar lá desse jeito. E se eu já vou morrer mesmo, me liberta desse cigarro. Faz muito tempo. Foi no início de 1969. Faz um tempinho, né? Daquele domingo, manhã, até hoje, nunca mais eu botei um cigarro na minha boca. Aí você vive uma experiência dessa, quem vai duvidar que o Senhor não pode libertar? E se Ele pode libertar do cigarro, Ele pode libertar da cachaça. Aliás, Ele me libertou da cachaça. E de tantas coisas, e muitas coisas. E eu terminei na igreja do Senhor, porque aqui tem uma outra conotação. Jesus diz, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou eu no meio dele, e nós estamos aqui, é para glorificar, é para tributar louvores ao Senhor, é para dizer glória a Deus, aleluia, muito obrigado, Senhor. E eu sinceramente fico muitas vezes, ou quase todo, admirado, porque tem tanto lugar assim gostoso para a gente estar ali, com amigos, conversando, batendo língua, fazendo alguma coisa. Aí você vem para a igreja ouvir sermão, ouvir. Mas estão aqui, tem um povo aqui. E tenha certeza, você não está arrependido porque veio para estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, e você será abençoado. Você será abençoado. Os teus mandamentos, diz o salmista, mandamentos foram dados, para que os cumpramos à risca. Se nós obedecermos como falou a menina que orou aqui, fez a oração de intercessão, se nós cumprir os mandamentos, à risca, teremos uma grande recompensa na vida. Aleluia! Deus dá uma grande recompensa se você obedecer. Mas vamos para frente aqui. Vamos ler ali o texto. Não é muito grande minha pregação, não. Cadê Eu pedi para você colocar o 1 João. 1 João 2, foi? Está aqui, ó. 1 João 2:20. Está aqui. Eu li, sim. Você tem a unção, você tem a bênção. E se você já deu o coração a Jesus, Jesus está em você. O anjo tem dado livramento para você. Tem cortado o laço de morte. E tem lhe abençoado de muitas maneiras. Meu amigo Valmir, eu tenho ele como um amigo irmão. Esse bicho era ruim, rapaz. Militar. E ele se relacionava com esses políticos, deputados. Mas ele devia fazer o dever de casa, que eles gostavam dele, né? Ele gostava de todo mundo, mas não gostava de Jesus. Não queria saber de Jesus. Mas não é só você não, seu Valmir. Você não é diferente dos outros humanos, não, né? Não sei como foi, não ouvi ele falar o testemunho dele, como foi que ele entregou a vida para Jesus. Eu só sei que hoje ele gosta dessa casa, que fala de Jesus, que canta para Jesus, que ora a Jesus. Ele ama esse lugar, porque ele não perde o culto. E faz amizade com todo mundo.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se o senhor Valmir pudesse, ele estava dançando aqui os hinos, ele estava aqui pregando, ele estava fazendo alguma coisa. Ele é um crente que ama o seu Senhor. Então, dentro dele está essa bênção. E é uma bênção que será eterna, ela não vai passar. Jesus disse que das minhas mãos eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e das minhas mãos ninguém arrebata, ninguém tira, ninguém toma a ovelha minha. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ver aqui o que mais vamos fazer. Creio que a unção é uma bênção concedida por Deus. É uma graça que nos capacita para executar tarefas para Deus. A unção nos capacita. E quando nós vamos fazer as coisas, nós prosperamos quando estamos cheios da unção. Tá certo? Os reis e os sacerdotes eram ungidos. Agora, olha Jesus, me dá Atos 10, 38. Olha a unção de Jesus, como é Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E como ele andou por todas as partes, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode. Jesus disse: se você crê, você vai fazer as obras que eu fiz e as maiores. Jesus é o nosso irmão. Nós somos filhos por adoção. Inclusive, a Bíblia diz: nós somos não só filhos, mas herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Então, amados, a unção de Jesus, talvez não, foi a mais poderosa, mas foi necessária, né? Os reis eram ungidos, os sacerdotes, e Jesus foi ungido, e você precisa precisa ser ungido, porque a unção vem como uma bênção de Deus. Aleluia. E tem unção para muitos fins, mas a unção só faz o bem e não o mal, né? Primeiro, onde está a verdadeira sabedoria? Nós estamos falando de unção de sabedoria. Onde está a verdadeira sabedoria? Lemos em Jó 28, 12, não precisa botar aí. Lemos. Mas onde se achará, pergunta Jó, a sabedoria? Onde? E onde está o lugar do entendimento? Ela não está em grandes colégios, ela não está em grandes universidades. Onde está, então? Como é que eu faço para conseguir essa sabedoria? Me dê aí Romanos 11, 33, 34. Romanos 11. Ele vai dizer onde é que está essa sabedoria, que não está em colégio, que não está em universidade, que não está em canto nenhum, não se sabe onde está. Pois a Bíblia diz onde ela está. E eu vou ler aqui para você pode ler também. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Essa sabedoria está em Deus. Diga glória a Deus. Portanto, você tem a possibilidade, você tem
até o mandamento de buscar essa sabedoria, né? Buscar ao Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem perverso, a sua vida lá, e vai para Deus, porque a verdadeira sabedoria, a unção que você precisa, a bênção que você precisa, está num Deus que tem a sua mão estendida, te chamando, vem a mim. Está cansado, você está sobrecarregado. Se você aqui não está, glória a Deus por isso, mas anda por aí nesse sistema penitenciário, nesses hospitais, nessas clínicas, nesses locais por aí, que você vai ver coisa com cenas muito fortes, certo? Deus está chamando esse povo. Deus está chamando esse povo. Eu estava vendo, pastor Serlan, um testemunho ali na internet. Estou gostando assim de pesquisar, que não é totalmente confiável como a Bíblia. Mas uma menina, e isso hoje tá muito terrível, uma menina pegou e foi se suicidar, ou se suicidou, não sei lá como é que foi. Levaram essa menina, internaram a menina, entubaram a menina, fizeram lá os procedimentos, que eu não sei como foi. E ela ficou lá para morrer ou viver. Em um certo momento que ela estava só lá no seu local, ela chegou um médico e foi conversar com ela, porque você fez isso. E ela disse, não vejo nada na minha vida para continuar vivendo, não tenho interesse em viver. Eu quero morrer, é isso que eu quero. E aquele médico foi lá naquele local onde você vai fazer aquele exame de coração que fica aquele negócio subindo e descendo, aquelas ondas. E ele disse, olha para isso aí. Você está vendo esse negócio que sobe, que desce? Estou vendo. Ele disse, pois isso aí é a vida. Tem que ser assim. Ele olhou para ela e disse, depois você vai entender o que está acontecendo com você, por que você está assim. E foi embora. E ela ficou muito feliz daquela conversa e daquilo que aconteceu com aquela fala daquele médico. E aí entrou uma enfermeira. Ela disse, como é o nome de um médico assim, assim, assim? Eu quero agradecer a ele. Eu estou tão feliz com a visita dele aqui. É um médico, ele está de branco, ele está assim, ele está assado. E a enfermeira disse, minha filha, eu estou aqui dando plantão aqui, ainda não é hora de médico, não entrou nenhum médico aqui. Isso eu posso lhe garantir. Você está tendo alguma alucinação aí. Moral da história. Imagina quem entrou lá para curá-la, para não deixar ela morrer, porque sabia do futuro dela. Diga o nome dele, diga para mim. Jesus! Jesus! Eu estava brincando com esse rapaz bem aí, porque parece que ele está perdendo mais cabelo do que eu, mas eu estou perdendo muito cabelo também. Acho que nós estamos aí, né? Eu brinquei, passei a mão no cabelo dele, de rapaz, não é só eu não, viu? E ele disse, já começou, foi, e eu, depois só, realmente. Ele não fazia nada contra mim, ele não fazia nada de mim, nem eu dele, nós estamos juntos. A Bíblia diz, quem tem muito cabelo na cabeça aqui? Quem?
diga assim, muito, né? Tem gente que tem cabelo, que tem cabelo. Pois deixa eu dizer uma coisa que a Bíblia diz, que os fios de cabelo que você tem estão contados por Deus, o Senhor. Você não estaria vivo se o Senhor não tivesse uma obra, algo para fazer em sua vida e por sua vida. E Ele trouxe você à existência, mas Ele fez com tanto amor que até os fios de cabelo que você tem estão contados por Ele. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, querido, profundidade, como diz aqui o texto lido no tópico 1, na introdução, né? Ok. Essa sabedoria você encontra em Deus e toda bênção vem lá de cima. O que foi que eu disse? Pois quem vai dizer para você agora é o rapaz, como é o nome dele? Ele vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Eu vou pedir para você dar essa resposta dele, que é assim. 1, 2, 3. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do alto. Não vem lá do abismo, vem dos altos céus. Glória a Deus. Isso bem. E Ele está interessado em você. E Ele tem um plano na sua vida. E um dia você vai estar diante dEle. E Ele vai conversar com você. E Ele vai lhe fazer algo que você vai ver a sua vida todinha. Né? E Ele vai lhe perguntar: o que você fez com isso que eu lhe dei? O que você fez com essa inteligência, vamos dizer, esse QI? Eu estava vendo uma criança tão linda que eu me lembrei, meu Deus, como Deus não teve dificuldade de colocar beleza no berço dessa criança. Que criança linda, né? É Deus que nos dá os talentos. Os talentos. Eu admiro um rapaz chamado Ben-TV. O bichinho Ney. O gavião é carnívoro. E ele vive pegando os outros pássaros e se alimentando deles. Mas vive correndo do Ben-TV. Esse tamanhozinho. Quando ele vê o gavião, ele vai. Olha, era uma hora do gavião aproveitar e lanchar, né? Eu vi na rua 1 do Lourival Parente. Um Ben-TV atormentou tanto um gavião que o gavião entrou numa árvore assim e se escondeu. Glória a Deus. Então, querido, se Deus maravilhoso sabe tudo a seu respeito, vai te pedir conta de tudo, foi Ele que te deu tudo. Mas eu queria dizer do Ben-TV, que o Ben-TV, ele canta bonito, ele é corajoso. Sabe quantos anos tem o Ben-TV? Eu acho que Deus fez, né, esse mundo, desde esse tempo que ele canta. Nunca mudou o seu canto, é sempre a mesma coisa. Com o homem é diferente. O homem é diferente. Eu vou daqui para Barro Duro. E eu gosto quando eu vou só. Porque eu vou cantando e eu faço muita música bonita para Jesus.
muita poesia. E às vezes eu vou cantar um hino e chego lá e não termino o hino, porque vem mais coisas, eu faço igual, às vezes eu faço aqui que não devo fazer aqui, por respeito à congregação, né? Então, o bem-te-vi, apesar de tudo que ele tem, que eu acho importante, ele canta do mesmo jeito, não muda, mas do homem não. O homem canta o alto, o baixo, o tenor, o contralto, ele faz coisas junto, ele faz orquestra, ele faz coral, e ele pinta o sete com a sua voz, que Deus fez do homem, com essa enorme capacidade. Ele adestra, bicho, que só o homem podia fazer. Mas o Senhor vai te cobrar, vai te pedir conta de tudo isso. Porque Ele te deu. Ele deu ao homem o domínio sobre tudo que se rasteja, que voa, que está na água, que está no ar. Domínio, tenha domínio. Deus deu isso para nós. E está aí o homem dominando, né? Muito bem. Lembrei aqui do pastor, né? Então, estamos falando aqui sobre unção, o valor, a importância da unção, né? E que o lugar, não há lugar onde você consiga essa unção, essa sabedoria da unção, né? E, como você me faz falta. É isso aí. Então, eu quero sendo assim, nós podemos pedir essa unção a Deus. Pode pedir. Eu quero unção. Eu quero poder. Eu quero falar em línguas. Eu quero expulsar demônio. Eu quero curar enfermo. Eu quero fazer isso para ti. Eu quero fazer. E o Senhor está aí para te dar ouvido, dependendo da tua fé, né? Mas, a palavra de Deus ensina que você deve pedir. E eu quero que você coloque aí Tiago 1, 5, 6. Tiago 1, 5, 6. Para você ver o que eu estou aqui ensinando a Bíblia, mostrando para você como é que você tem as coisas que Deus tem para você materializada, usando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Se você crê e praticar, amigo, reza no meio, ninguém vai te segurar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Deus dá a quantos? A todos dá. Generosamente, sem reprovar ninguém. E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não duvide, Deus. Peça com fé. E muito não tem. E a explicação de não tem, porque não pede com fé. Tá certo? Glória a Deus. Mas Deus está aí para nos dar e não lança em rosto. Você não quer nada, você vive aí, tá? Pede a Deus. Deixe de ficar dizendo, Deus sabe o que eu preciso, que a coisa não é por esse caminho aí não, viu? Aleluia! E nós temos aqui uma pessoa, um dos reis que se destacou eternamente. Seu nome é Salomão. Salomão era ainda um garoto, certo? E eu quero ler aqui
essas coisinhas dele. Me coloca aí, Primeira Reis, Velho Testamento. 3, do 3 ao 9. Primeira Reis, 3, do 3 ao 9. Deus meu, me ajuda. Vamos lá. Primeira Reis. Salomão amava ao Senhor. Salomão o quê? Salomão amava ao Senhor. Tinha muito amor pelo Senhor. Andando de acordo com os estatutos de Davi, seu pai. No entanto, oferecia sacrifício e queimava incenso nos santuários locais. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício. Ele amava o Senhor. Ele tinha sempre que estar oferecendo algo para Deus, né? Aqui não apaga, não. Você está oferecendo um sacrifício para Deus, porque você ama a Deus. Você veio para a casa de Deus. Você veio aqui para cantar. Quando você ouviu algo que fez assim, você está glorificando a Deus. Deus está vendo isso. Você está concordando, você está se alegrando com a congregação. E Salomão amava a Deus e andava após Deus, fazendo sacrifício para Deus. Pois ali ficava o principal santuário local e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, preste atenção, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão. Ame o Senhor e você vai ver o que, que vai acontecer. Em um sonho de noite, ele disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Vai. Salomão respondeu: tu trataste o teu servo Davi, meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade e justiça e retidão de coração. Tu manifestaste o teu amor grande e leal para com ele, e lhe deste um filho, que era ele mesmo, né? Que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, estabeleceste o teu servo, que era ele mesmo, como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, o teu povo, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, sabedoria, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Ele já amava o Senhor, andava perto do Senhor, fazendo sacrifício e tal. Lá em Gibeon, ele fez um sacrifício muito grande. E à noite o Senhor lhe apareceu e disse: me peça o que você quer receber de mim. Então ele conversou ali: Senhor, foi muito bondoso com meu pai.
Meu pai é um homem experiente, mas eu sou um jovem, não tenho como dirigir esse povo e tal. Então peço ao Senhor que me dê sabedoria para julgar com justiça, para fazer o que é justo fazer, quando as questões chegarem ao meu tribunal, ao meu trono. E vou falar agora aqui com minhas palavras. O Senhor amou aquele pedido. Tem pedido que a gente faz a Deus que agrada a Deus. Mas você aprende aqui que tem pedido que você faz que Deus não se agrada e que Deus não te dá. Mas olha como nós aprendemos aqui. Deus disse, ali é uma terra de guerra até o dia de hoje, né? Aquele Oriente Médio ali, aquelas coisas. Estão brigando lá. Como você não me pediu a derrota dos seus inimigos, como você não me pediu riquezas, como você não me pediu o que um outro homem ia me pediu sabedoria para fazer justiça, para julgar justamente, sem ser injusto com ninguém, eu vou lhe dar tanta sabedoria como a areia do mar, como nenhum outro rei teve e nem terá depois de você. Nem teve antes, nem depois. Eu vou lhe dar sabedoria. Eu vou só dizer uma das coisas de Salomão que ele fez, que aí o povo de Israel entendeu que Deus estava com seu rei. Naquele tempo, uma mulher que não tinha filho, era considerada uma mulher que Deus não aprovava ela, sua vida de mulher. Mas isso, a gente vê isso ali com Ana de Elcana. E duas mulheres dormiram no mesmo quarto com a criança nascida no mesmo dia. Tem muito isso, né? E uma se virando lá, não sei como é que foi, matou seu filho. Sem querer, claro. E quando acordou, seu filho estava morto. E o coração dela deve ter tido um tsunami. E ela pensou. E fez um plano maldoso. Disse, essa minha colega também tem uma criança. E ela está dormindo. E eu vou devagar. E eu vou tirar a criança dela. Eu vou botar aqui no lugar da minha. E eu pego a minha criança e boto lá no lugar que ela está. E assim foi. Quando amanheceu o dia, amanheceu o grande problema. Porque a mãe disse, você está com a minha criança, a sua criança está morta. Ela disse, não, essa é sua, cuide dela, eu estou do que outro. E cada um fica com a banda da viva, e a questão está resolvida. E a mãe da criança viva disse, não, rei meu senhor, não, rei meu senhor, dá para ela, deixa ela criar a criança dela. Agora você também ia resolver o problema, né? Aí disse, pega essa criança e entrega para a mãe. O instinto materno falou muito alto. E aí ele entendeu que realmente a criança viva era daquela. Tanto é que ela queria que ela vivesse, nem que fosse nos braços daquela mulher. Né? Aí Israel entendeu que Deus estava com o filho de Davi, que Deus estava com Salomão, estava um homem ali para resolver todo e qualquer problema, porque Deus lhe deu sabedoria. E muita coisa se pode dizer de Salomão. Foi o homem mais sábio que o sol já cobriu. Foi o homem que dominou o planeta Terra sem guerra.
seu reino foi pacífico. Ele tinha 1000 mulheres. E você acha que ele tinha 1000 mulheres porque ele era um quê, Salomão? Um quê, pastor? Ele não tinha essas mulheres, não é porque ele era mais homem do que os outros homens, não. Eram todos os reis, faziam aliança com ele e pegava a sua filha e dizia: fica minha filha aqui como sinal que você tem uma aliança comigo. Só isso. Entendeu? Só isso. Não tinha maldade. A verdade que está aí o Salomão da Bíblia. Que coisa maravilhosa, né? Querido, eu vou encerrar aqui com 2 histórias. Meu tempo acho que já deve encerrar por aqui. Essa de Salomão dou por encerrada. É bíblica, é verdadeira, é literal. Quando eu terminei o meu seminário, nós fizemos uma grande festa aqui em Teresina. E aqui nós tínhamos um pastor, até escrevi o nome dele aqui, Bernard Johnson, norte-americano. Ele era fechado para falar. E ele foi o homem que ia fazer a pregação para aquela grande turma de alunos, né? E Bernardo Johnson foi muito feliz com a gente. O que foi que ele disse mesmo? Você anotou no esquecimento? Mas um homem de muita unção. Vou encerrando por aqui. Ele disse que uma turma de médicos que iam para grau, sei o quê, queriam conversar com ele. Mas para os médicos, né? Cheio de pesquisa de tudo, conseguiram ter ele numa mesa redonda. E um perguntava uma coisa, e outro médico perguntava outra. E um médico, muito saliente, muito para frente, disse: pastor Bernardo Johnson, se Jesus é o dono, é tão rico como você fala, e tal, tão glorioso, por que para ser enterrado precisou de uma sepultura emprestada? O cara viveu a vida dele, deu a vida para os outros, curando os outros, você está falando e coisa e tal, mas morreu e não tinha uma sepultura para ser sepultado. E ele disse: meu Deus, aí ele precisava da sabedoria que vem dos céus, né? Disse: meu Deus, faça alguma coisa por mim. Eu sei que estão querendo aqui me humilhar. Aí ele disse que veio como um raio de vida no coração dele. E ele olhou para eles e com unção e autoridade e alegria disse: doutores, para que Jesus ia gastar para ter um negócio tão caro? Para passar só um final de semana? Aí todo mundo se calou, né? Diz que se tratava de gente que sabe das coisas, né? E ele saiu dali feliz porque Deus interviu. O Espírito Santo deu para ele a resposta para dar para os médicos. Esse negócio eu nunca esqueci. Querida amada igreja,
As bênçãos que Deus tem para nós são grandes e é para agora. Já perdemos muito tempo, não vamos perder mais tempo. Vamos correr. Olha lá no Irã, aquele Irã é da antiguidade, né? Por isso que aquele regime dele é o regime teocrático ali, o que aquele líder decide é vida ou morte. E eles são daquele tempo. E ele é perverso, e ali já tem morrido sem merecer. Acho que mais de 100 mil pessoas estão lá. Sabe o que está acontecendo no Irã? Um verdadeiro avivamento. O pessoal sabe que aquele regime dele não pode ser de Deus, que aquilo ali é uma coisa do mal. E eles estão sofrendo por isso. E eles estão resistindo nações e outras nações querendo estar com ele para fazer mal, para matar. E Jesus está aparecendo a muitos deles em sonho, ou pessoalmente, que Jesus está vivo, glória a Deus. O Irã está tendo um rebuliço espiritual. E o Senhor está salvando vidas e vidas e vidas, multidões ali no Irã. E glória a Deus e aleluia. Eu tenho uma aliança com uma menina. E ela hoje me chamou para contar Eu não vou pedir você contar, vai vir para cá que eu vou contar aqui o que você me contou. Um pouco que você me contou. Vem aqui. Essa menina aí, ela é uma menina de oração, e ela tem revelações, e ela tem muita coisa de Deus. Eu digo, quando você vê essas coisas, você me fala. E ela me chamou hoje lá. E das coisas que ela me falou, ela disse que teve um sonho foi? Hein? Uma visão. Pois conta aí. Amém. Ontem eu estava no culto e, em meio ao louvor, o Senhor me deu uma visão em que eu estava sobre a superfície, né? Tinha um grande abismo muito profundo mesmo. E lá eu via demônios clamando, gritando. Era uma agonia, um caos que só Deus poderia trazer as palavras certas, né? E aí, sobre isso, eu vi um anjo que ele estava com um selo, um certo tipo de selo, um tampão que iria fechar esse abismo. E aí eu vi o anjo selando esse abismo. E outra parte que eu tive da visão foi uma projeção do globo terrestre, em que o Senhor falou que viria muita assolação sobre essa terra, mas também seria o tempo que ele iria recolher os seus. E outras coisas que o Senhor tem falado também ao final de toda essa visão foi que o Nordeste brasileiro seria uma das fontes de avivamento. Glória a Deus. A pastora Ana já tinha falado isso aqui, que vai haver um grande avivamento a partir desse ano de 2026, e que vai começar pelo Nordeste. E ela hoje me disse que nessa visão que ela teve, visão de olhos abertos, que é a mais nobre, não foi sonho, não foi, entendeu? Ela disse que o anjo falou para ela que vem um grande avivamento para o Brasil e vai começar pelo Nordeste. Oh, aleluia! Salva de palmas para Jesus. O Senhor vai avivar essa gente sofrida do Nordeste. Glória a Deus. A pastora Ana teve a coragem de falar, e eu ouvi com muito interesse, que Deus ia começar algo grande através dessa Igreja Batista Nacional de Teresina. Fica de pé, fica de pé. Bora concluir. Toma aqui, pastor Serlão, faz um apelo aqui, ou diz alguma coisa para concluir. Você tem uma unção também muito, muito linda.
Se tiver coisa na cantina também, avise, eu estou saindo. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estava vindo para a igreja, fui buscar minha esposa na prova do concurso, e eu estava ouvindo algumas canções no carro e orando. E aí eu estava numa parte onde a canção diz: você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora todo medo. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Lucas 18, 38. A Bíblia diz que havia um cego e ele estava à beira do caminho e ele estava dizendo: Senhor, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Era a oração daquele cego. E a Bíblia diz no verso posterior que a multidão tentava repreendê-lo, dizendo: cala-te, para que você vai falar isso? Fica calado. Mas quanto mais a multidão repreendia ele, mais ele falava alto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus é a verdadeira sabedoria, aleluia. E sabe que quando a nossa oração, ela se junta, ela se une à pessoa do Cristo, ela pode ser a mais simples que seja, mas ela faz a diferença no reino dos céus. Hoje eu não estou com muita vontade de orar, e eu quero pedir perdão aos irmãos por isso. Hoje eu só gostaria de chorar na presença de Deus. Essa é a vontade que eu tenho hoje, de estar na presença de Deus, chorar na presença do Senhor. Então você veio aqui, você pode ter todos os motivos do mundo para reclamar da sua vida, para achar ela um caos, para se sentir derrotado. Mas se você disser: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, esse nome que está sobre todo nome, ele vai lançar fora todo medo, ele vai trazer claridade à tua dificuldade, ao teu sofrimento. Ele vai te levar ao lugar de paz. Então você pode clamar a Jesus essa noite. Está preparado aqui Você pode chamar o seu nome. a casa e o meu coração também. Você pode falar: Jesus. Tu és o único motivo que me fez chegar. Você pode chamar: Jesus. Jesus, eu estou aqui. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos
que eu conseguir cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pois teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Quer aceitá-lo como o Senhor e Salvador de sua vida? Tem alguém no nosso meio que quer confessar a Jesus, ao Santo, ao Bendito de Israel, a sabedoria viva? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro, não há outro na minha vida, não há outro na minha vida, não há outro, não há outro como Jesus, 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 Jesus. Tem mais alguém no nosso meio? Tem mais alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus? Se reconciliar? Levante sua mão onde você está. Jesus, Se você quer se reconciliar essa noite, quer aceitar Jesus essa noite. Tem mais alguém? Jesus. Voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência
Irmãos, Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus, você pode estar até lá no fundo do poço. As pessoas podem até não te dar mais de nada, olhar para você e dizer: ah, você não vale nada mais. Mas Jesus é o nome que está sobre todo nome. E Ele te chama pelo nome. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele te chama pelo nome, Ele sabe o teu nome. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele sabe o teu nome. Ele conhece você. E Ele chama você essa noite pelo teu nome. Vem, filho amado. Oh Deus, nesse lugar, oh Deus, nós bendizemos a Ti, Pai. enche esse lugar, Oh Deus, enche esse lugar, enche a minha vida, Senhor. aleluia. Nós temos aqui dois jovens que estão reconhecendo Jesus essa noite. Um jovem e uma adolescente. E eu quero que você estenda a sua mão em direção a eles. Aleluia, eu quero que vocês orem por eles aqui essa noite. Ore por ele essa noite, ore por essa adolescente, por esse jovem. Peça ao Senhor que direcione-os. Peça ao Senhor que os calce com as sandálias da preparação do Evangelho. Coloque a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Paizinho Santo, nós entregamos esses jovens diante da Tua presença. Pedimos que o Senhor os separe em nome de Jesus para uma obra grande e poderosa aqui nessa terra. Que o Senhor te levante, varão, que levante teu rosto no nome de Jesus. Que levante teu rosto, faça os teus pés firmes para essa caminhada. Coloque no teu coração, em nome de Jesus, novos sonhos, projetos. Que os seus olhos sejam abertos para a direção daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Que você não se envergonhe do seu passado, mas que você abrace o futuro que Deus está te entregando no nome de Jesus nesse altar. Você abraça esse futuro que o Senhor está te entregando nesse altar no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que assim seja sobre sua vida. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Que você cresça ainda mais diante da palavra e da presença do Senhor. Para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Quem pode aplaudir Ele, glorificar o nome do Senhor. Amém. A graça e a paz